E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouco do Javier Milei, o novo presidente da Argentina, e o seu governo polêmico que procura, através de uma espécie de neoliberalismo extremista, consertar a sociedade portuguesa. Portuguesa não, argentina, desculpa. Se bem que os portugueses elegeram na terceira posição um grande grupo de extremistas neoliberais, né? Mas a questão aqui é o seguinte: o Milley, o que ele está tentando fazer exatamente? O que ele faz é aquilo que esses populistas de extrema direita têm feito no mundo todo, que é o quê? Partir do princípio que o Estado é ruim, porém o Estado é ruim quando é comandado por pessoas ou de direita ou de esquerda. Ou seja, eles têm uma visão negativa do Estado desde que eles não estejam no poder. Então, desde que eles estejam no poder, está tudo certo. Se tiver qualquer outro grupo, esse grupo é um grupo corrupto, é um grupo antidemocrático, é um grupo extremista, e eles não, né? Eles são perfeitos. Outro problema é que eles acham que tudo se resume à economia e consumo. Desde que você possa consumir coisas, produtos de qualquer tipo, está tudo bem. E desde que a economia esteja aparentemente funcionando, está tudo bem. Então, o que eles fazem? Eles fazem, por exemplo, políticas de déficit zero do Estado, ou seja, o Estado não pode se endividar. O problema é que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, França têm trilhões de dólares de dívida. E eles não se preocupam muito em pagar esse tipo de coisa. Na verdade, eles até vendem as dívidas para a China, por exemplo. Então, isso também não preocupa eles ideologicamente. Mas nos países, né, subdesenvolvidos é muito comum essas teorias neoliberais serem aceitas de forma cega, que nem acontece no Brasil e na Argentina. As pessoas realmente acreditam que o déficit é que decide as coisas, só que não é. A economia de um país não funciona como a economia particular de uma pessoa, da sua casa ou de uma empresa. Então, um país, dependendo da riqueza dele, ele pode ter déficit de bilhões, trilhões de dólares e ficar tudo bem. Depende de como você vai administrar essa dívida. E essas pessoas como o Milley e seus apoiadores não conseguem enxergar isso. Eles acham que é tudo muito simples, muito óbvio, muito fácil. Só não faz porque não quer, digamos assim. Algumas coisas até podem funcionar desse jeito, mas a maioria não. Então eles simplificam coisas que são complexas e tentam vender uma facilidade, que são eles, uma solução fácil. O problema disso é que a realidade não é assim, né? A realidade é bem complexa. E não resume só a economia. Por exemplo, do que adianta você manter um déficit de Estado zero se a sua população está passando fome? Do que adianta os Estados Unidos ser uma grande potência global se as pessoas também morrem na fila de hospital lá, que nem aqui no Brasil, que eles não têm acesso à saúde pública gratuita e universal? Qual é a vantagem? Para que você vai ter dinheiro em caixa se você está passando fome? Então você passa fome, fica sem remédio, não consegue ir para a escola, adianta seu país ser considerado rico? Quem é que está se beneficiando dessa riqueza? E essas pessoas mais extremistas de direita, neoliberais, eles não percebem isso. Eles acham que tudo se resume a ter dinheiro e poder comprar, poder consumir. Então o sujeito está passando fome é porque não economizou dinheiro. Se o sujeito está comendo 10 hambúrgueres por dia e está obeso agora, cheio de doença, também está tudo bem, porque ele está consumindo. Ou seja, desde que você tenha dinheiro e possa consumir, ótimo. E se você não tem dinheiro, a culpa é sua, porque você, na verdade, não fez o seu famoso dever de casa, que o pessoal sempre fala, né? Esse termo, né? O dever de casa. Tá bom. Vai ver quanto que a Globo deve. Vai ver quanto que a Ford deve. Quanto que a Toyota deve. Quanto que a Microsoft deve. A Amazon deve. Vai ver quanto que aquela SpaceX deve. Os caras devem muito dinheiro para o Estado e para banco. A questão é que eles têm poder para negociar e estender essa dívida, pagar em 10 mil parcelas, demorar 100 anos para pagar. E eles se defendem dizendo que estão gerando emprego, gerando renda, distribuindo riqueza, né? Bem comunista. Então, na verdade, há mais um jogo de poder do que realmente uma preocupação em resolver algum tipo de problema. Então, essa extrema-direita, populista e neoliberal, eles querem estar primeiro no poder.
Se para estar no poder ele faz um déficit zero que vai ferrar com todo mundo que não é rico, ele faz. O problema é que nós temos uma quantidade imensa de pessoas que são pobres, de classe média baixa ou classe média, que acredita neles e realmente acha que vai ser beneficiado, só que elas não são beneficiadas. É que nem o sujeito achar que vai ser beneficiado durante um governo extremista que não acredita em vacina e numa pandemia ele acha que vai beneficiar a população. Não vai, ele vai deixar todo mundo sem vacina, que nem aconteceu aqui com o Bolsonaro. Aí tivemos 700 mil mortes e as pessoas continuam achando que ele está certo. Então, infelizmente, não quer dizer que a pessoa não possa ser de direita, ela pode, só que você não pode ser uma direita tão ignorante, tão violenta a esse ponto. Esse é o verdadeiro problema. Então, o que vocês acham, pessoal? Vocês concordam, vocês discordam? Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima.